A história de hoje foi tirada do livro O Homem que Calculava, de Malbrat Tahan. Tá? E eu vou resumir essa história em poucas palavras. Ela aconteceu, no deserto próximo a Bagdá e ela ficou conhecida com a história dos 8 pães e 8 moedas de ouro. Tá? Então aconteceu o seguinte: Beremis Samir, que era o homem que calculava, viajando com seu amigo Bagdali, se deparam com um viajante ferido em estado deplorável. O viajante era Salem Nazair, um dos mais ricos mercadores de Bagdá. Ele havia sido alvo de saqueadores. Salem Nazair, com fome, pergunta aos viajantes amigos se tinham algo para comer. Beremis falou que tinha 5 pães e Bagdali 3 pães, e que não haveria problema algum em dividi-los. Salem Nazair ficou tão grato que ofereceu pagar 8 moedas de ouro o pão que comer. Chegando em Bagdá, Salem Nazair cumpriu com a sua promessa. Para Beremis, deu 5 moedas de ouro e para Bagdali, 3 moedas de ouro. Beremis Samir ficou pensativo e foi quando surgiu a ideia da divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Muito bem, Beremis Samir falou: é uma divisão simples, porém não é certa. Beremis Samir explicou. Beremis, ele tinha 5 pães. Então, olha lá, se você contar, 5 pães. Bagdali, 3 pães. Dividiram cada pão em 3 pedaços. Dessa forma, Beremis ficou com 15 pedaços de pão e Bagdali 9 pedaços de pão, totalizando, obviamente, 24 pedaços de pão. Bom, ou seja, 8 pedaços de pão para cada um dos 3, Olha lá, 24 divididos por 3, certo? Muito bem. Dos 15 pedaços de Beremis, Beremis, comeu 8. Sim, porque dava 8 para cada um. Sobrando 7 pedaços para Salem. Olha lá, 15 menos 8. Certo? Dos 9 pedaços de Bagdali, Bagdali, comeu 8. Sobrando 1 pedaço para Salem. E observe que é 9 menos 8, e olha, vai piscar. 7 mais 1, os 8 pedaços que Salem comeu. Porque eles dividiram em partes iguais. Certo? Portanto, Beremis falou: o certo seria eu receber 7 moedas de ouro e Bagdali 1 moeda de ouro. Assim, Salem Nazair, percebendo que Beremis estava certo, procedeu dessa forma. Foi aí que Beremis argumentou: é a divisão certa, mas não é a perfeita. E nesse momento você deve estar pensando: puta cara chato, caramba! Mas ele justificou porque ele disse que não era perfeita. Beremis pegou as 8 moedas de ouro e as dividiu em partes iguais com o seu amigo Bagdali, 4 moedas de ouro para cada um. E ele falou: essa é a divisão perfeita perante os olhos de Deus. Uau! Sensacional! Pois bem, contestando essa divisão, Salem Nazair falou que ofereceu pagar 8 moedas de ouro o pão que comer e não pedaços de pão. O que aconteceu na verdade foi, olha lá, Beremis tinha 5 pães e Bagdali 3. Dividiram cada pão em 3 pedaços, ou seja, totalizando 15 pedaços de pão ali para Beremis e 9 pedaços de pão para Bagdali. Vou traduzir melhor isso daí para vocês. Acompanhe. Desse primeiro pão aqui, que são 5 pães que Beremis tinha, ele dividiu em 3 pedacinhos menores. Tá ali, E obviamente cada um desses pedacinhos corresponde, olha lá, dividiu o outro também e assim sucessivamente até o 5º pão.
Agora acompanhe, cada um desses pedacinhos matematicamente corresponde a 1/3. Pode ver que eu coloquei 1/3 aqui, 1/3 aqui, e esse 1/3 último aqui eu coloquei esse 1 de outra cor, que é a cor que eu estipulei para Salem. Tá? Então esse primeiro 1/3 é de Beremiz, esse outro 1/3 seria de Bagdali e esse outro 1/3 de Salem. Lembre-se que na fração, a parte de baixo do denominador representa em quantas partes você dividiu uma figura, né, inteira. Quem seria a figura inteira? O pão. E você dividiu em 3 pedaços iguais, que é a parte de baixo. E a parte de cima, que é o numerador, representa quanto que foi tomado, né? Então, o Beremiz tomou um, Bagdali tomou um outro pedaço e Salem um outro pedaço, certo? Bom, assim eu posso fazer o mesmo cálculo para os demais, olha lá. E assim foi indo até o final, totalizando então, portanto, os 15 pedaços, certo? A mesma coisa para Bagdali, dividiu em 3 pedaços, 3 pedaços e 3 pedaços. Cada um deles representa 1/3, certo? Ora, se você pegar, presta atenção, ó, 15 terços, o que significa dizer 15 terços? É 15 divididos por 3, que dá quanto? 5. Então, do total, que são 5 pães, eu tirar, olha lá, menos 8/3, que foi o que Beremiz comeu. Isso resulta em 7/3, né? 15 menos 8, 7/3, que é a parte de Salem. E a mesma coisa aqui. 9/3 significa dizer 9 divididos por 3, que dá 3. São os 3 pães inteiros. Menos 8/3 que Bagdali comeu. Sim, porque cada um comeu 8/3. Tá? Resulta em 1/3, que foi a parte que Salem Nazair comeu, né? Observe então, portanto, que Salem Nazair comeu 7/3 mais 1/3, o que resulta em 8/3 da mesma forma que os outros dois. Porém, se você pegar esse 8 e dividir por 3, note, dá 2 inteiros, ó, 2 inteiros, 2 vezes 3, 6, passa para lá, menos 6, 8 menos 6, 2. 2 não dá para dividir por 3, até dá, número com vírgula daí, né? Mas eu poderia deixar indicado, ó, 2 divididos por 3. Dessa forma, ó lá, número misto, 2 inteiros e 2/3. Mas se você quiser continuar dividindo, lembre-se, só por vírgula acrescentar 0, o que vai dar, olha lá, 2,66666, tá? Tá, mas entenda o que significa essa notação de número misto, ó. Esse 2 significa dizer 2 pães inteiros, foi o que Salem comeu. E esse 2/3 significa dizer 2/3 de um pão. É como se estivesse pegando um pão, dividindo em 3 pedaços iguais e pegando 2. Ou seja, Salem comeu 2 pães inteiros e 2 partes de um outro pão. Compreendeu? Então, dessa forma, o que acontece? Significa dizer 2 moedas de ouro mais 2/3 de uma moeda de ouro. Quer dizer, eu sei, é estranho, né? Pegar uma moeda, dividir em 3 partes e pegar 2. Mas isso é o certo. Tá? Então, a pergunta que vem, quanto Beremiz receberia e quanto Bagdali deveria, né, então receber? Né? Como eu não sei o que cada um vai receber, então foi o seguinte, vamos fazer divisões diretamente proporcionais. Eu vou dizer que Beremiz receberia X e Bagdali Y. Uma coisa eu sei, se eu somar X mais Y, tem que dar o 2,666 que Salem deveria pagar, certo? Estabelecendo então uma proporção, lembre-se, proporção é uma igualdade entre razões, então eu vou estabelecer a primeira razão de Beremiz. X, que é o quanto Beremiz tem que receber, está para 5, que era o total de pães, né, que Beremiz tinha. Assim como Y, que é o que Bagdali tem a receber, está para 3, que é o número de pães que Bagdali tinha. Então aqui está uma proporção. Existe uma propriedade de proporções que diz o seguinte, se eu somar os numeradores, obrigatoriamente também tenho que somar os denominadores. Então tá lá, ó, x mais y divididos por 5 mais 3. Ora, x mais y eu sei que dá 2,66, então vai ficar assim, 2,666 divididos por 8. Dividindo isso aqui dá 0,33. Isso daqui que está grifado, que está em azul, isso aqui é a constante de proporcionalidade. Então agora basta pegar cada uma das razões, então vou pegar primeiro de Beremiz, tá? Que é x sobre 5.
e igualo à constante de proporcionalidade. Ficando assim, então, portanto, x está para 5 igual a 0,333. O 5 está dividindo, passa multiplicando, resulta que o x então é 1,666. O que significa dizer isso? Olha lá, enquanto Beremiz receberia uma moeda de ouro mais 0,666 da moeda. Compreendeu a ideia? Tá? É pegando a moeda e dividindo em partes ali, pegando 0,66 dela, tá bom? Bom, e Bagdali? Eu vou pegar agora y está para 3, olha aqui, igual à constante de proporcionalidade. O 3 está dividindo, passa multiplicando. E o Bagdali teria que receber 0,999, ou seja, praticamente uma. Né? Então, olha lá, uma moeda de ouro. E se você notar, uma moeda de ouro mais uma moeda de ouro aqui de Bagdali, isso aqui dão duas moedas de ouro. Mais 0,666, 2,66, que era o que Salem Nazair tinha que realmente pagar. Tá bom? Tá aí, pessoal. Isso aí era uma historinha do livro do Malbataan, né? O homem que calculava, né? E é claro que essa parte da contestando a divisão desculpa, não quis estragar aí o prazer de ninguém, tá? Mas dentro da ideia da divisão simples, divisão certa e divisão perfeita, essa que eu fiz seria a divisão certa, né? Mas a perfeita é aquela perante os olhos de Deus, né? A metade para cada um, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Tchau!